Nesse quadro é sempre esse casamento entre CNN Money e CNN Brasil, para a gente dar uma olhada no mercado, as reações do mercado, inclusive. Quem está por aqui é Lucinda Pinto. Bem-vinda, Lucinda. Boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Vou puxar esse gancho do que a gente já estava conversando agora há pouco com Larissa Rodrigues. A gente estava falando sobre endividamento das famílias. Tem uma pesquisa, inclusive, da CNC, Confederação Nacional do Comércio, mostrando que o percentual de famílias endividadas superou 80% agora em março. Lucinda, essa ideia do governo de usar o FGTS realmente pode conter esse patamar que é muito elevado de endividamento? Olha, Juliana, usar o FGTS é dar um bom analgésico. Vai passar aqui o problema de curto prazo, mas não resolve, sem dúvida nenhuma, essa situação de endividamento. Vocês estavam aqui dizendo que a gente já adotou, isso já foi um instrumento utilizado outras vezes e a gente sabe que não é uma solução. Sim. E tem um agravante. O que é o FGTS? Ele é um seguro para o trabalhador. Então, você está usando um instrumento de forma distorcida, antecipando para esse trabalhador a liberação desses recursos que farão falta lá na frente. Então, acho que esse é um primeiro ponto relevante. E a outra função do FGTS é servir de funding, é o dinheiro que vai ser utilizado para bancar os financiamentos imobiliários. Então, ao utilizar o FGTS, você também está enfraquecendo o sistema imobiliário. E é uma questão, porque a gente tem visto uma discussão sobre a necessidade de fontes para servir de funding para os financiamentos imobiliários de um modo geral. Então, é uma questão que também precisa ser levada em consideração. E aí, a última questão aqui que é super relevante é a mensagem que você está transmitindo para as pessoas. Será que a gente não vai estar dando aquela indicação de que pode tomar dívida que daqui a pouco vem um novo desenrola? A gente já viu isso acontecer com programas voltados para as empresas. Então, do ponto de vista mesmo de educação, de ensinar as pessoas como gerir dívida, como tomar crédito, pode ser uma má notícia. Eu não estou aqui querendo diminuir realmente a gravidade do problema, né? As pessoas, de fato, muitas vezes estão endividadas e com dívida porque perderam emprego, porque tiveram ali um imprevisto. Obviamente, eu não estou aqui querendo dizer que não seja um problema sério para as pessoas. Mas o fato é que você tem uma situação real de muitas pessoas que tomaram dívida além do necessário, faltou ali talvez um bom planejamento e simplesmente resolver sacando esses recursos que vão fazer falta lá na frente. Importante lembrar, né? Talvez não seja o caminho mais adequado, né? Que vá resolver de forma mais duradoura o problema do endividamento. Agora, sim, a razão mais importante, o que realmente explica esse problema todo da dívida é a taxa de juros. E a gente tem uma taxa de juros aí hoje de mais de 14%. Não vemos no cenário a perspectiva desse juro cair para um dígito. A gente está falando aí da taxa de juros continuar acima de 10% até 2027, é o cenário que está desenhado hoje. E a gente sabe, e todos os economistas alertam, que uma das razões para o juro estar nesse patamar é porque o Banco Central aperta de um lado e o governo libera recursos de outro. Então, essa é uma discussão que a gente está toda hora falando dela, ela está até repetitiva, né? A gente está sempre falando disso, os especialistas alertando para essa questão, mas a gente não vê, ao contrário, a gente não vê o governo mudar de posição, ao contrário, a gente tem visto, na verdade, só expansão de gastos e esse tipo de estratégia que, infelizmente, parece estar mais preocupada com a eleição do que com outra questão. Para além disso, né, a gente tem uma projeção pessimista sobre a redução ali da taxa de juros por conta da guerra, né? A guerra que está ali com um cenário imprevisível. A gente não tem uma noção de quando vai acabar. A aproximação desse prazo final, inclusive, dado por Donald Trump, hoje, para intensificar os ataques contra o Irã, aumenta a preocupação com uma escalada da crise do petróleo. E aí a gente pergunta para a Lucinda como é que fecharam os negócios diante desse cenário. Temos um prazo que termina daqui a cerca de 2 horas, sem que ainda tenhamos alguma novidade sobre um cessar-fogo, uma negociação. Bem no fim do dia, bem no fim do pregão, começaram a surgir informações e uma ideia no mercado de que talvez aquela proposta do Paquistão, que foi encaminhada para o Irã e os Estados Unidos, que talvez aquilo
trouxesse uma solução, que de fato pudéssemos estar perto de um acordo. Mas quando a gente olha, na verdade, para o noticiário, quando a gente olha para tudo que o Trump continua dizendo, é muito improvável que isso aconteça. Acho que o cenário está muito mais para a continuidade desse conflito do que para um fim aí, para um cessar-fogo efetivo. Seja como for, os mercados acabaram o dia, até que no positivo, a gente tem aqui na tela o comportamento do mercado aqui o primeiro petróleo. Então, o WTI, que é o petróleo negociado em Nova York, fechou em leve alta e o Brent caiu um pouquinho, mas isso aqui é o fechamento do pregão o oficial. As negociações elas continuam no aftermarket. Esses contratos tiveram uma queda adicional movidos muito por essa esperança, mas a gente tem que olhar pensando que é uma esperança, não é realmente um movimento consistente. E o valor é altíssimo, né? Altíssimo. 109. E cada vez mais, Juliana, a gente tem visto os economistas, os especialistas dizerem que mesmo quando o conflito se encerrar, é muito difícil, vai ser muito difícil o petróleo recuar de forma consistente para baixo dos $100. Quer dizer, o prazo para que o mercado todo se normalize, ele vai ficando cada vez mais estendido. Então, é isso, vamos conviver com petróleo mais caro e, portanto, um cenário de inflação mais preocupante. Com tudo isso, a gente viu os nossos mercados aqui até terem um desempenho surpreendente. O Ibovespa conseguiu se manter aí no terreno positivo por um triz, nos 188 mil pontos. E o dólar subiu um pouquinho, mas aí nos R$ 5,15. O desempenho do câmbio tem muito a ver com o movimento global. O dólar está perdendo força no mundo e o real está acompanhando. Então, é isso que a gente está assistindo aqui.